Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise de obra. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização e vamos continuar com as obras do romantismo inglês. Vamos analisar mais uma obra. Desta vez vamos analisar aquela que é considerada a primeira obra romântica na Grã-Bretanha, aquela que despertou os britânicos para o romantismo. Hoje vamos analisar esta obra, O Pesadelo de Henry Fuseli, uma obra de 1781. Trabalhando durante o auge do Iluminismo, a chamada Era da Razão, que já falámos algumas vezes aqui no Criarte, o pintor suíço e inglês Henry Fuseli, na verdade nasceu com o nome de Johann Heinrich Fuseli, ele optou por retratar forças mais sombrias e mais irracionais nesta sua famosa obra, O Pesadelo. Na composição surpreendente de Fuseli, uma mulher banhada em luz branca estende-se numa cama. Os seus braços, pescoço e cabeça ficam pendurados na extremidade do colchão. Uma estranha figura agacha-se no seu peito, enquanto um cavalo com olhos brilhantes e narinas alargadas emerge do fundo sombrio. Esta pintura foi exibida pela primeira vez na exposição anual da Royal Academy em Londres, em 1782, onde chocou e assustou os visitantes e críticos da exposição. Henry Fuseli não era estranho à Academia Real. Ao longo da sua vida, ele seria associado, depois, professor e finalmente guardião por mais de 20 anos. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, a Academia Real era um símbolo de tudo o que era considerado prestigioso e significativo no mundo da arte. Todos, alunos, professores e artistas famosos, bem como futuros artistas, exibiam os seus trabalhos em exposições de chão ao teto, de parede a parede, que seriam então criticadas pelos superiores da Royal Academy. O Pesadelo, esta obra que estamos a ver, de Henry Fuseli, juntamente com centenas de outras obras, estavam à altura do escrutínio da elite da arte, claro, também estavam no escrutínio dos olhos do público. Logo após o início da exposição de 1782, um artigo no Morning Chronicle foi escrito sobre a obra e contém o seguinte: O Pesadelo, do Sr. Fuseli, como todas as suas produções, tem fortes sinais de gênio sobre isso, mas é um pensamento muito desagradável para ser agradável a qualquer um e é inadequado para móveis ou reflexão. Cui bono, no entanto, certamente um assunto desagradável bem executado é preferível ao mais envolvente mal escrito. Podemos concluir que esta revisão afirma essencialmente que a tentativa de Fuseli de pintar assuntos controversos foi de mau gosto, de mau tom e ainda por cima com uma técnica má. Era a opinião dos críticos na altura. Se Fuseli tivesse conseguido pintá-lo da maneira certa, ainda assim seria controverso, mas pelo menos objetivamente seria bem feito. E uma outra reclamação que tanto os críticos quanto o público tinham em relação às obras de Fuseli tinha a ver com a falta de lição de moral que se tira da visualização da obra. Nós não nos podemos esquecer que estávamos a viver o neoclassicismo ao mesmo tempo que estávamos a viver o início do romantismo e as obras neoclássicas têm sempre uma lição de moral, são mais patrióticas, contam uma história. Não é isso que o Fuseli está a fazer. Ele está a entrar no reino da imaginação, que é algo que tem muito a ver com o romantismo, mas que o romantismo começou agora, vai começar com esta obra, portanto as pessoas não estavam habituadas. E claro que normalmente quando as pessoas não compreendem algo, acabam por não gostar. Se têm curiosidade acerca de saber um pouco mais acerca da vida do Henry Fuseli, ele tem uma vida muito interessante, podem ver o nosso vídeo acerca do romantismo inglês, é um vídeo de introdução e eu falo muito acerca de Fuseli. Aliás, ele é o primeiro pintor de que falamos. É um pintor que nasceu na Suíça, mas que acabou por ficar o resto da sua vida a viver em Inglaterra e é uma pessoa muito interessante porque é assim um bocadinho fora dos padrões. Em relação à sua obra e em relação, nomeadamente, a esta obra que estamos a ver, não há aqui uma presença de Deus ou uma mitologia bíblica e também não há uma lição moral, nem sequer literária, embora a maior parte do trabalho de Fuseli tenha-se referido a Shakespeare, Keats e também à mitologia grega. Este trabalho é uma exceção em muitos níveis. Na verdade, o trabalho geral de Fuseli estava preocupado com o equilíbrio entre a beleza e o terror, ou também conhecido como sublime, um termo familiar para os românticos. Foi por estes escritores, pintores e poetas que o trabalho de Fuseli foi mais apreciado pelos românticos. No entanto, devemos afirmar que, embora muitas pessoas tenham ficado consternadas com esta pintura e com esta ousadia nova de Fuseli, este passou a conseguir as suas estimadas posições dentro da academia após esta obra ser exposta.
Além disso, aqueles que amavam a pintura simplesmente não se cansavam dela. A exposição da Royal Academy de 1782 recebeu 12.533 visitantes, muito mais que nos anos anteriores. Mesmo após a conclusão da exposição, o desejo público de ver e de possuir esta pintura era tão grande que Fuseli não apenas fez outra versão dela, como também fez impressões. E podemos contextualizar que estamos na Inglaterra, no final do século XVIII, portanto as impressões eram muito emocionantes para muita gente, já que o custo de uma pequena cópia impressa era agora acessível para a maioria. Ao mesmo tempo, aos olhos dos prestigiados bolsistas da Royal Academy, a decisão de baratear, entre aspas, o seu trabalho tornou Fuseli menos artista. Esta perspectiva vai seguir Fuseli mesmo após a sua morte, onde os círculos de arte da elite geralmente viam os seus escritos e palestras de história da arte como geniais, mas viam a sua obra de arte ou até mesmo a sua personalidade como demasiado excêntricas. Portanto, é muito elitista o mundo da arte, sempre o foi. Nós temos vídeo aqui no nosso Criarte acerca do mundo da arte ser elitista e como o Fuseli conseguia agradar o povo e como fazia impressões mais baratas para o povo, era tido pelos seus pares como menos artista. Mas a história foi justa e ele está aqui, no Criarte, exatamente por ser tão importante. O trabalho de Henri Fuseli é frequentemente descrito dentro do género do romantismo, caindo sob o que alguns estudiosos nomeiam como um dos seus subgéneros, o gótico. Vocês sabem que o romantismo olha para trás, o neoclassicismo olha para trás para a época clássica. O romantismo olha para trás, mas olha para o gótico, para o medieval. Na verdade, olha para tudo menos para o clássico. E esta obra de Henri Fuseli é considerado gótico. É o gótico romântico. Enquanto o romantismo pressionava para explorar temas emocionais mais profundos, como o lugar da humanidade dentro da natureza, como é o caso do romantismo alemão, o gótico levou isso a um passo adiante, mergulhando em assuntos muitas vezes sombrios. Então, afinal, o que torna o Pesadelo de Henri Fuseli uma obra do gótico romântico. O mais importante é o uso do conceito do sublime, o que significa tirar o fôlego de uma maneira bonita, mas ao mesmo tempo aterrorizante, semelhante ao sentimento dos filmes de terror modernos, nos quais eles podem fazer o espectador querer desviar o seu olhar, mas se encontrar incapaz de desviar o olhar. Nós temos medo, mas queremos saber o que é que se vai passar a seguir. Então foi exatamente esta sensação que o pesadelo provocou nos espectadores do Royal Academy quando o viram pela primeira vez. Ficaram assustados, mas não conseguiam parar de olhar o quadro. Talvez o espectador tenha questões em relação a esta figura feminina adormecida. Ela está apenas a dormir, ou está ferida, ou está morta, ou, enfim, quais são os motivos dos íncubos demoníacos e do cavalo nesta obra? Existiam muitas perguntas e as pessoas não conseguiam parar de falar e de olhar para esta obra. O pesadelo não se esconde atrás de subtilezas simbólicas. O seu assunto, na verdade, é muito claro e muito intenso. Esse valor de choque superficial é compartilhado na escrita gótica, que é assustadora, violenta, mas ao mesmo tempo angustiante. Este é um dispositivo usado pelo autor para trazer à tona preocupações pessoais ou sociais que em outros géneros provavelmente não seriam mencionadas. Enquanto o espectador olha para esta pintura e talvez se preocupe com o bem-estar da mulher, Fuseli consegue provocar assuntos como violência doméstica e agressão sexual. Esta possibilidade é ainda mais cimentada quando se percebe que, por definição, o incubus é um demónio sexual masculino que se aproveita de mulheres inocentes e normalmente adormecidas. Ao contrário de muitas das pinturas que eram populares e bem-sucedidas nas exposições do Royal Academy, o pesadelo de Fuseli não apresenta um assunto moral ou um assunto histórico. A cena é inventada, é um produto da fértil imaginação de Fuseli. Certamente que esta obra, O Pesadelo, tem um caráter literário e várias figuras demonstram o amplo conhecimento de Fuseli sobre a história da arte. Mas o assunto de O Pesadelo não é extraído da história, da Bíblia ou da literatura. A pintura produziu muitas interpretações e é vista como prefigurando teorias psicanalíticas do final do século XIX sobre sonhos e sobre o inconsciente. Aliás, Sigmund Freud supostamente mantinha uma reprodução desta pintura na parede do seu apartamento em Viena. De certeza que não é coincidência. A figura que se senta no peito da mulher é frequentemente descrita como um incubus,
ou um imbus. Este é um tipo de espírito que se diz deitar em cima das pessoas durante o sono ou até mesmo manter relações com mulheres adormecidas. A pintura de Fuseli é sugestiva, mas não é explícita, deixando em aberto a possibilidade de que a mulher esteja simplesmente sonhando. No entanto, o seu sonho parece assumir uma forma física assustadora nas formas do incubus e também do cavalo. De acordo com um amigo e biógrafo de Fuseli, John Knowles, que viu o primeiro desenho que Fuseli fez para a composição desta obra em 1781, o cavalo não estava presente no desenho, mas foi adicionado à pintura muito mais tarde. Embora seja tentador entender o título da pintura como uma referência ao cavalo, a palavra pesadelo não se refere a cavalo. Em vez disso, na definição agora obsoleta do termo, uma égua é um espírito maligno que tortura os humanos enquanto eles dormem. Como o The Dictionary of English Language de 1755 de Samuel Johnson definiu, uma égua, ou mara, é um espírito que na mitologia pagã estava relacionado ao tormento ou a sufocar pessoas adormecidas. Uma pressão mórbida à noite que se assemelha à pressão do peso sobre o peito. Assim, a pintura de Fuseli pode de facto ser entendida como incorporando a experiência física da pressão torácica sentida durante um estado de sonho. Outra forma de tentar decifrar este trabalho é investigar as próprias intenções do pintor de Henri Fuseli ao criá-lo, porque ele pintou uma imagem tão conflituosa e controversa. Alguns estudiosos sugerem que poderia ser para lidar com a rejeição romântica. Na época em que Fuseli estava pintando o pesadelo, ele estava lidando com um longo romance não correspondido com uma mulher do seu círculo social, a Anna Landolt. Anna estava noiva para se casar com outro homem e não amava Fuseli. É uma carta para um amigo próximo. Fuseli escreve sobre o sonho que teve com Ana e o seu desejo subconsciente de estar com ela romanticamente. Ele escreveu o seguinte: Ontem à noite eu a tive na cama comigo. Joguei minhas roupas de cama, a abracei. Ladrão. Fundi minhas mãos quentes e apertadas com ela. Fundi o seu corpo e alma junto com os meus. Derramei nela o meu espírito, respiração e força. Qualquer um que a toque agora comete adultério e incesto. Ela é minha, eu sou dela e eu vou tê-la. E desculpem, mas eu acho tudo isto extremamente gótico. É ou não é? Qualquer romance gótico é assim. Agora, se alguém fosse combinar as implicações góticas em torno do incubus na mulher com a frustração romântica e física de Henri Fuseli com Ana, o seu motivo estava a tornar-se mais claro para fazer esta obra. No sonho, Fuseli deseja impedir a consumação do casamento entre Ana Landolt e o seu noivo, a fim de possuí-la aos olhos da sociedade. Um espectador poderia perguntar-se: Henry Fuseli está a projetar-se a si próprio no incubus? Ele realmente tem intenções maliciosas e está usando este trabalho como uma saída para o seu problema? Ou é Fuseli o cavalo negro no canto, vendo a cena que se desenrola com horror, assim como o espectador? Se Fuseli é o cavalo, ele está vendo uma versão subconsciente e maliciosa de si mesmo dentro do incubus, a tentar conter estes impulsos violentos, ou ele vê o noivo e o casamento de Diana tão monstruosos quanto o demónio e ele um mero espectador inocente? O que torna os possíveis motivos e símbolos psicológicos desta pintura ainda mais atraente é o facto de, da parte de trás da pintura O Pesadelo de 1781, existir uma outra pintura. Isto aqui que estamos a ver, um retrato que os historiadores de arte adivinham ser a própria jovem por quem Fuseli estava tão apaixonado. Esta é Anna Landolt, a inspiração para os seus pesadelos, digamos assim. Mas agora vamos olhar para a composição de O Pesadelo. Através do seu uso de composição em claro-escuro, Fuseli aumentou o drama e a incerteza da sua cena. No entanto, ao contrário da pintura um pouco anterior de Joseph Wright de Derby, nós temos algumas análises de obras deste pintor neoclassicista inglês, por exemplo, a obra Uma Lição de Filosofia Horary. Aqui, este pintor, Joseph Wright, utiliza o claro-escuro para simbolizar o poder esclarecedor da observação racional. O Pesadelo de Fuseli mostra a futilidade da luz para penetrar ou explicar os reinos mais escuros do inconsciente. Em O Pesadelo, a única fonte de luz que entra na cena provém da direita. As cortinas e borlas ao fundo e o primeiro plano encurtado, semelhante a um palco, também adicionam para a dramaticidade do trabalho.
A cortina vermelha que cai da borda da cama até sugere um rio de sangue, pois pode ser simbolicamente encenado num palco numa peça de teatro ou ópera, adicionando tons mórbidos aos temas já sombrios da pintura. Ao longo da sua carreira, Fuseli pintou e ilustrou cenas de Shakespeare e de Milton. A sua arte tem um senso consciente de drama literário, às vezes até erudito, que revela a sua educação clássica. Depois de concluir os estudos, Fuseli havia sido ordenado como pastor da Igreja Evangélica Reformada na Suíça e antes das suas atividades como pintor em Inglaterra, ele tinha sido um pastor em Zurique e depois foi para o exílio em 1761, mas eu falo dessa história lá no outro vídeo acerca do romantismo inglês. A mistura gritante de horror, sexualidade e tom mórbido de O Pesadelo garantiu a sua notoriedade duradoura. Em janeiro de 1783, O Pesadelo foi gravado por Thomas Burke e distribuído pelo editor John Raphael Smith. O preço relativamente baixo desta reprodução, seguindo os passos da atenção que o trabalho recebeu na Royal Academy, ajudou a distribuir a imagem para um público muito amplo. Mais tarde, Fuseli pintou pelo menos mais 3 variações com o mesmo título e sobre o mesmo assunto. O Pesadelo tornou-se um ícone do romantismo e uma imagem definidora do horror gótico, inspirando o poeta Erasmus Darwin, que era avô de Charles Darwin, e os escritores Mary Shelley e Edgar Allan Poe, entre muitos outros. O Pesadelo de Henry Fuseli foi descartado como selvagem e escandaloso por muitas elites artísticas ao longo da sua vida. Simultaneamente, ressoou com a arte gótica e romântica e com movimentos literários, solidificando o lugar de Fuseli na história da arte. Década após a sua morte, cópias do Pesadelo poderiam ser encontradas nas casas de Sigmund Freud e de Mary Shelley e seriam usadas como inspiração para caricaturas políticas nos jornais. Até hoje, o seu trabalho continua a chocar, surpreender e confundir os historiadores de arte em toda a sua complexidade visual. Os caricaturistas também gostam muito desta obra e acabaram por adotar a composição de Fuseli e figuras políticas como Napoleão Bonaparte, como George W. Bush e até como a antiga chanceler alemã Angela Merkel, todos caricaturados em versões satíricas da pintura de Fuseli. E assim esta obra de Fuseli, O Pesadelo, de 1781, não podia deixar de ser analisada aqui no Criarte. Vocês gostam de Henry Fuseli? Conheciam esta obra? Gostam do romântico gótico? Eu sou muito fã da literatura e do cinema romântico gótico. Até mais do que do gótico, imaginem. Pois é, eu tinha mesmo que trazer aqui esta obra para ser analisada. Se gostam desta obra, se querem mais obras deste género analisadas no Criarte, deixem um comentário, ok? Pode ser. Digam aí nos comentários se gostam de gótico, se gostam de Henry Fuseli e se gostam de Pesadelo e que tipo de obras querem ver aqui analisadas. E pronto, se quiserem apoiar o nosso canal mais diretamente, podem fazê-lo através dos membros do Clube Criarte, deixo o link aqui em baixo do nosso vídeo, nas descrições. Podem também pagar-me um café, podem comprar merchandising na nossa loja, que está também o link aqui na descrição do nosso vídeo, ou claro, podem apenas subscrever, gostar e deixar um comentário gentil. Sejam gentis. Vemo-nos na próxima semana. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!